Muito bem, vamos dar início aqui à resolução da questão de número 7 da nossa lista de ondas. Aqui a gente está na parte de fundamentos de ondas. Questões conceituais, questões que a gente não pode errar na hora da prova, baixa complexidade. Mas sim, eu sei, tem algumas armadilhas nela, é o que a gente vai fazer aqui juntos. Vamos lá, entender aqui, ó. Notas musicais. Já lembra logo de frequências, tá bom? Quando falar notas, nota musical, você já tem que lembrar que nota é frequência. Isso aqui é a primeira coisa que tem que saber, isso. Nota é frequência. Podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto, e esse conjunto pode formar uma escala musical, as notas formam então escalas musicais. Você não precisa tocar nenhum instrumento para saber disso não. Você sabe que tem 7 notas, né? Aí ele fala dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, pouca gente sabe sobre isso, não quero nem saber o que é isso. E ele continua, que utiliza as notas denominadas, esse aqui você já sabe, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos prestar atenção num ponto importante da questão. Essas notas são organizadas em ordem crescentes de altura. Talvez você não tenha entendido isso aqui, ó. Isso aqui é importante, aqui ele já deu uma chave aqui, ó. Ordem crescente de altura. O que você entendeu? Que na sequência das notas, a gente está indo da menor altura para a maior altura, mas a palavra-chave é altura. A altura é o que, professor? A altura é frequência também, entendeu? Então, o que significa que você tem da menor frequência para a maior frequência? Se eu lhe perguntar quem tem menor frequência das notas, você vai falar Dó. Quem tem maior frequência? Si. Aí, se você não tivesse entendido isso, a questão ainda foi além e falou assim, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Isso que é importante também para completar o conceito. Ó. Baixa é baixa frequência. Alta é alta frequência. Por isso que ele está falando. Altura é frequência, frequência é nota. Certo? Então aqui pronto. Isso que ele está falando em relação às frequências. Mas vamos direto ao ponto. A questão agora ele quer saber, considerando a mesma oitava, a nota Si, o alvo nosso é a nota Si, né? Vamos destacar aqui, a nota Si, botar assim, essa é o nosso alvo, ele só quer saber dela, ela tem menor o quê? O que a Si tem menor? Vamos tentar entender pela equação de ondas, V é igual a lambda vezes F, é isso? Você lembra dessa fórmula? Lembrou dessa fórmula? Então essa aqui é a equação fundamental de ondas, tem que lembrar dessa fórmula, isso é a base de ondas, isso é o beabá de ondas, tem que saber a fórmula mais usada de ondas, que sai na sua fórmula na prova do Enem. Porque se a ondas é um assunto que cai muito, essa fórmula também, que pertence ao conteúdo de ondas, é a base de todo o assunto, essa fórmula, claro, que despenca na prova. Então, presta atenção aqui comigo. Sabe qual é o seu problema nesse assunto? O problema é que você acha que a velocidade vai mudar. Você está preso a um raciocínio que a velocidade fica diferente, que a velocidade, se o comprimento aumenta, a velocidade aumenta. Não é assim não que funciona, não. Você tem que entender o seguinte, a velocidade aqui, tá vendo? A velocidade depende, anota assim, porque você não esquecer mais. A velocidade de uma onda depende do meio. Meio é onde ela vai estar se propagando. Então, se o meio não for modificado, presta atenção, não modificaremos a velocidade. Você pode fazer o que você quiser com o comprimento de onda, com a frequência, que a velocidade, ela só muda se mudar o meio. Você entendeu o que nessa história? Leia de novo e dá uma pausa aí, leia de novo, vê se você entendeu. Que as ondas que estão sendo propagadas aí pelas notas, elas vão se propagar no ar, entendeu? Elas vão se propagar no ar, é um conjunto que vai estar todo mundo tocando aqui. O que acontece? Vai se propagar no ar, o meio não muda, então a velocidade também não vai mudar. Então ela vai ser constante, né, professor? A velocidade será constante. Vamos anotar assim. Isso, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o que sobra para você aqui, o que sobra para você é a percepção de que nota Si, você está falando de que nota? Nota Si, certo? A nota Si, vou botar Si assim, não, porque parecendo Sistema Internacional de Medidas, né? A nota Si, que é o nosso alvo aqui, nota Si, ela tem maior o quê? Ela tem maior que eu perguntei, maior frequência. Aí você já sabe que ela tem maior frequência. Para a velocidade ficar constante, ela vai ter que ter menor comprimento de onda. É ou não é? Para que fique constante, à medida que você aumenta a frequência, ela diminui o seu comprimento de onda. Isso aqui já é a resposta, ó, porque ela tem menor o quê? Menor comprimento de onda. Então a alternativa correta é a letra E. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Você não vai marcar a velocidade, porque a velocidade depende do meio, a velocidade é a mesma. Você não vai falar a frequência, porque a frequência eu já disse que aumenta. Nota Se é a que tem maior frequência, certo? Você não vai marcar aqui intensidade nem amplitude, porque a palavra intensidade é sinônimo da palavra amplitude, entendeu? Nunca você marca amplitude no item que tiver amplitude e intensidade. Guarda essa dica. Porque a amplitude, vou anotar aqui para você pensar que é mentira. Ó. Amplitude, o que é a amplitude da onda? Para agora, para essa questão que a gente vai encerrar agora, é a mesma coisa de intensidade, entendeu? Então você não pode falar que aumenta a amplitude, porque se você achar que, no caso, você não pode falar que diminui a amplitude, se você achar que diminui a amplitude, diminui também a intensidade, porque a intensidade é a amplitude da onda. Guarda assim, ó,
amplitude é a mesma coisa de intensidade. E nessa questão a gente aprendeu, vou repetir isso em outras aí que virão, que a frequência é sinônimo de altura. Beleza? Altura. Pronto, fechou aqui. Acho que você entendeu a questão. O gabarito é esse e está completa a linha de raciocínio. Vamos para a próxima, beleza? Valeu. Fechar agora. Pronto. Fui.